pensando na sobrevivência da espécie humana, né, na vivência da gente, que é poder fazer as coisas que a gente precisa com saúde, quanto e o que a gente precisa comer para viver? Existem 3 nutrientes que fornecem energia, que são chamados de macronutrientes, que é proteína com 4 calorias por grama, gordura com 9 calorias por grama e carboidrato com 4 calorias por grama também. A gente tem o álcool com 7 calorias por grama, mas ele não é nutritivo, então ele não conta quando a gente vai fazer um cálculo de alimentação equilibrada, né? Ele conta quando entra numa contagem de calorias do dia, mas ele não é indicado para entrar nessa contagem. E existe também muitos estudos, né, que às vezes vai um pouco contra, né, os grandes nomes e empresas que fazem pesquisas, né, que isso também é um outro assunto, que é o seguinte: a gente não precisa tanto assim para viver de comida. Existe uma superestima, tanto de nutrientes, a gente não tem que ter tanta proteína no dia, 50% de carboidrato, né, e depois o resto ser 15% de proteína e 35% de gordura, é o cálculo que eu aprendi a fazer na faculdade, que são aqueles cálculos que o nutricionista tem como base. Então esse negócio de comer proteína o dia inteiro, gordura o dia inteiro e reduzir carboidrato a quase nada, até queima gordura, né? Cetose, né? Produz ácidos cetônicos, queima gordura, não libera insulina, que é uma coisa que a gente vai falar muito aqui, a gente usa reserva de gordura, sim, quimicamente tudo certo. Mas quem que aguenta? Nenhum corpo aguenta viver sem o combustível. E os hábitos da gente de ir tomar, né, um chopinho, comer um pãozinho na padaria, isso aí nunca mais vai fazer? Não dá, não sobrevive esse hábito. E quando a gente fala de nutrição, a gente tem que falar de nutrição humana, não é desumana. Porque desumano a pessoa não comer um pão, não dá. Né? Não dá, ninguém consegue viver a vida inteira sem comer um carboidrato, então tem coisa que está errado nessa distribuição, tanto na quantidade que a gente acha que a gente precisa, quanto na qualidade dos alimentos, tem muito desajuste que eu vejo, muita informação desencontrada também, que acaba prejudicando as pessoas, faz gastar mais dinheiro e na verdade não traz o resultado que prometeu, porque é um resultado insano. Inclusive uma coisa também, a água faz parte de todos os processos metabólicos do corpo, todos, e quando a gente toma pouca água, a gente não facilita nem a queima de gordura, nem a absorção de nutrientes. Então um corpo hidratado, ele é muito mais importante do que a gente imagina. Outra coisa super importante, e que eu vou colocar aqui num estudo, é a relação entre poucas calorias, pouca ingestão de energia durante o dia, menos do que se pensa que é preciso, relacionado à longevidade. Às vezes, se a gente comer menos, a gente tem muito mais chance de viver mais do que a gente imagina. Por exemplo, pega um carro, a gente anda com um carro muitas horas no mesmo dia, o pneu fica careca, o carburador suja, um monte de coisa desgasta no carro. É a mesma coisa com o corpo humano. Se a gente come muito, esse processo de metabolizar nutriente vai nos liberando ácidos radicais livres, aliás. Esses radicais livres, eles fazem a célula deixar de se multiplicar como deveria. Então, quanto mais radicais livres a gente tem no sangue, mais oxida a nossa célula. Então não é legal a gente estar toda hora metabolizando comida. Eu sei que tem estudos de jejum, tem um monte de coisa legal, né? O jejum é muito legal, ele faz a gente não ter sempre o processo metabólico, né? Dá um descanso para o corpo, o jejum. Mas não quer dizer que no período, né, na janela que a gente chama de abertura, né, que é quando pode comer, tem que comer muito, então também não adianta nada. Né? O tempo que a gente fica sem metabolizar no jejum é ótimo, mas se tu coloca muita comida no tempo que tu pode comer, também não adianta nada, né? Ou não adianta tanto. O que eu quero dizer é que quando a gente pensa o que e quanto a gente precisa comer para viver, é muito menos comida do que a gente acha. Esse negócio de, vou comer que eu tô me sentindo fraca. Não, a gente não tá fraca, a gente tá acostumado a comer muito.